Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite. Que bom mais uma vez estarmos aqui. Que bom mais uma vez estarmos reunidos para mais uma noite de estudos. Sejam bem-vindos, nossos irmãos aqui da casa, nossos irmãos de casa, nossos irmãos desencarnados. Daremos continuidade a nosso estudo, né, do céu e o inferno. Os meninos o Éder e o Tiago vão atrasar um pouquinho, pediram para a gente iniciar, tá? Mas eles vêm e eu acredito que nós teremos as atividades da casa normalmente. Bom, nós estamos na primeira parte, capítulo 9, da proibição de evocar os mortos. Paramos no item 8, que começa assim. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, portanto, porque esses espíritos podem vir. De outro modo, sua proibição teria sido inútil. Se eles podem vir no tempo dele, ainda podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. De resto, Moisés não fala absolutamente destes últimos. Logo, é evidente que não se poderia, logicamente, apoiar-se na lei de Moisés, nesta circunstância. Pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo e não é apropriada aos costumes da nossa época, mas supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe concedem, ela não pode, assim como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Aqui Kardec desmonta a primeira incoerência comum. Não se proíbe aquilo que não existe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lu. Uma lei, ela só nasce para conter algo que é real, né? Algo que é praticado. Se Moisés, desde aquela época, proibiu a evocação, é porque o povo acreditava, né? Porque o povo já praticava e obtinha até algum tipo de resposta. Então, a própria proibição de Moisés naquela época já confirma a possibilidade de uma manifestação espiritual. Então, o argumento que se usa contra o espiritismo acaba sustentando ainda mais, né? Não existe comunicação com os mortos. Mas se não existe comunicação com os mortos, por que nós temos que proibir? Por que proibir algo que não existe, né? Então, se naquela época a comunicação já era possível, por que ela deixaria de ser hoje, né?
Deus não cria as leis para funcionar num prazo determinado. O que muda é a compreensão humana. O homem evoluiu e compreende as leis, as coisas, de forma diferente. E não foi o Espiritismo que criou a comunicação com os mortos, né, com os nossos irmãos desencarnados. Ela sempre existiu. Só que o Espiritismo, ele veio organizar essa comunicação, né, moralizar, transformar essa comunicação em estudo, não em curiosidade. Quando ele diz assim, se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. Toda manifestação espiritual chamada de demoníaca não está em Moisés, mas nas construções teológicas que vieram depois, né? Moisés, ele fala do espírito dos mortos, mas ele não fala de demônios. Então, Moisés trata de almas humanas, né? Ou Moisés se enganou, ou a leitura posterior foi distorcida. Então, a gente tem aí um desmonte do medo religioso. O medo religioso da doutrina tradicional, né, contra o espiritismo como uma ferramenta de controle, né? Não evoca os mortos, não converse com os irmãos desencarnados. Vai para o inferno. Você vai para o inferno se você fizer isso, né? Não faz isso, não faz aquilo. Então, toda doutrina que se sustenta mais na interpretação do que no texto, ela precisa ser revista com cuidado. Voltar à lei antiga para justificar proibições absolutas é incoerente com o Evangelho. Por quê? Porque a doutrina daquela época, as leis religiosas daquela época já não funcionam mais como hoje. Elas não estão adequadas aos costumes da nossa época. Então, aquilo que a gente vem estudando, né? Moisés legislava para um povo rude, para um povo que estava em processo de organização social e moral. E hoje a humanidade, ela tem mais recurso, muito mais discernimento. E nós já temos outras responsabilidades espirituais. Talvez nós tenhamos vivido na era de Moisés. Talvez nós tenhamos feito parte desse povo rude, né, para chegar até aqui. E o Espiritismo volta a reafirmar todo o seu caráter de estudo, de observação e de moralização. O Espiritismo vem rebatendo as críticas porque ele não é visto como magia, né? Não é uma superstição. Antes de nós começarmos, eu e a Vera estávamos conversando sobre fé, o quanto isso é importante, o quanto isso nos move, né? O quanto isso nos ensina cada vez mais e nos deixa de pé e nos fortalece, como isso é importante, essa doutrinação, esse estudo, essa evolução moral. É isso que o Espiritismo nos traz, né? O Espiritismo chega a incomodar, na minha visão, não porque ele evoca os espíritos, mas porque é como se ele despertasse a consciência das pessoas e trouxesse lucidez para aquela doutrina que não serve mais. E isso incomoda, né? Ele continua o item 8 dizendo assim: Moisés, é verdade, engloba a interrogação dos mortos na sua proibição, mas é apenas de maneira secundária, e como acessório das práticas da magia. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhos e dos augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos
e obter alívio para os que sofrem. De certo, se os hebreus se tivessem servido das comunicações de além-túmulo, unicamente com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque elas teriam tornado o seu povo mais dócil. Então, a evocação dos mortos não era o alvo principal da proibição, né? Mas o que era associado a essas práticas condenáveis da época. Ou seja, o problema não era o contato, mas era o contexto moral, o uso que se fazia dele. E aí aqui a gente muda, né, o eixo da discussão. Moisés combatia a feitiçaria, Moisés combatia a superstição, manipulação do invisível para fins de poder, medo ou dominação. A evocação desse cenário, ela era apenas mais uma ferramenta mágica, misturada a rituais, fórmulas e interesses materiais. Então, a proibição não era espiritual, porque os hebreus, eles evocavam os mortos a fim de saber do futuro. Então, ela era mais educativa, ela era mais disciplinar. Interrogar os mortos para o meio de adivinhação, né? Interrogar, querer saber do futuro, querer saber vantagens, né? Escapar da responsabilidade pessoal. É uma tentativa humana que a gente usa para transferir nossas decisões morais para o invisível. E muitos ainda fazem isso hoje, né? E às vezes eu estou tão angustiado, eu estou tão ansioso que eu quero saber o que vai acontecer comigo. Que caminho que eu vou tomar? Qual decisão eu devo tomar? O que eu faço? Aí eu convenho e consulto o irmão. O irmão não vai dizer o que eu tenho que fazer. Ele vai acalmar nosso coração, ele vai nos deixar mais tranquilos. Porém, a responsabilidade continua sendo nossa. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nós não podemos responsabilizar outra pessoa a não ser nós mesmos. E o Espiritismo, portanto, ele não prevê futuro, ele não promete vantagem material para não substituir o livre-arbítrio, que é o que conduz o Espiritismo, né? O Espiritismo traz consolo, orientação moral, auxílio para aqueles que sofrem, tanto os nossos irmãos encarnados, quanto os nossos irmãos desencarnados. E, em relação a isso, não há espetáculo, não há dominação, não há curiosidade. Isso se chama caridade. Você doar um pouco do seu tempo em prol ao outro, né? Orar por aquele que sofre. E são nessas situações de oração, de calma, que eles nos ajudam, sim. Eles nos ajudam de outra forma, nos aconselhando e colocando a gente sempre no caminho do bem. Eles nos mostram qual caminho seguir, né? Você tem duas opções. Esse é assim, esse é assado. Qual você quer ir? O mais fácil ou o mais difícil, porém com mais ensinamentos, né? Temos todas essas questões. Então, a gente às vezes é um pouco condenado, né? Aqui, porque no fundo quase ninguém sabe qual é a intenção das casas espíritas, né? Os métodos, os frutos morais. As pessoas deveriam saber mais, estudar mais, sem julgar, sem condenar, né? O Espiritismo, ele não pergunta o que vai acontecer. A gente tem que se perguntar, o que eu posso melhorar em mim nesta jornada? E Deus nunca proibiu essa pergunta em nenhuma religião. Ele segue com item 9. Se alguns críticos jocosos ou mal intencionados se deleitaram em apresentar as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros
e de necromantes, e os médiuns como adivinhos, se alguns charlatães misturam esse nome a práticas ridículas que ele desaprova, bastante gente conhece perfeitamente o caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita para toda a gente protesta suficientemente contra os abusos de todo gênero, para que a calúnia recaia sobre quem a merece. A evocação, diz, é uma falta de respeito pelos mortos, cuja cinza não se deve perturbar. Quem diz isso? Os adversários de dois campos opostos que se dão as mãos. Os incrédulos, que não creem nas almas, e aqueles que, crendo, pretendem que elas não podem vir e que unicamente é o demônio que se apresenta. Ele começa a distinguir aqui duas posturas muito comuns, né? Críticos jocosos, né? Aqueles que fazem deboche, aqueles que riem, aqueles que não querem estudar, são mal intencionados e distorcem conscientemente a doutrina. Então, não se trata de uma ignorância inocente, mas de uma atitude desqualificável. E isso acontece sempre que uma ideia nova ameaça as estruturas antigas. E aí, quando ele diz assim, apresentar as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros, a gente chega a ver uma coisa exagerada, uma caricatura, uma ridicularização. Quando a gente não consegue refutar, defender a nossa ideia com argumentos, a gente tenta destruir ela por meio do riso, por meio do medo, né? E começa a levantar coisas que não existem, na verdade. Por quê? Nenhum médium é adivinho. Nenhum médium prevê o futuro. Né? Nenhum médium, aquele sério, aquele médium consciente, aquele médium que estuda, ele não vai prometer resultados, ele não vai substituir a consciência moral de ninguém. Então, quando a gente confunde mediunidade com adivinhação, é ignorância, é falta de estudo, né, por um lado, ou má fé, do outro lado. Afinal, né, somos homens, somos encarnados e estamos em processo de evolução. E ele não nega quando ele diz assim, alguns charlatães misturam, caiu alguma coisa aí do banheiro, esqueci o nome, do papel, do suporte de papel toalha. Reconhece aqui, alguns charlatães misturam esse nome a práticas ridículas. Kardec aqui, ele reconhece que ainda há pessoas, e ainda haverão pessoas, inclusive na doutrina, que vão explorar, né? Que vão misturar a superstição, que vão usar o nome do espiritismo para o benefício próprio. Só que ele faz uma distinção muito importante. Não se deve julgar uma doutrina por aqueles que a deturpam, mas sim pelo seu ensinamento. Então, o espiritismo, quando ele é praticado corretamente, ele é sério, ele é responsável, ele está sempre comprometido com a nossa transformação interior. Então, não tem espetáculo, não tem vaidade, não tem promessa fácil, até porque isso não é espiritismo. Aí, no item 10, ele diz assim: quando a evocação é feita religiosamente e com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e de simpatia, e com desejo sincero de se instruir e de se tornar melhor, não vemos o que haveria de mais desrespeitoso em chamar as pessoas após sua morte do que enquanto vivas. Mas a outra resposta peremptória a esta objeção é que os espíritos vêm livremente e não por coerção, que eles vêm mesmo espontaneamente sem ser chamados, que eles testemunham sua satisfação em se comunicar com os homens
e se queixam com frequência do esquecimento, em que por vezes são deixados. Se fossem perturbados em sua quietude ou ficassem descontentes com o nosso chamado, eles o diriam, ou simplesmente não viriam, visto que os nossos irmãos desencarnados são livres. Quando vêm, é que isso lhes convém. Então, aqui a gente tem o clima moral da evocação, né? Quando a gente evoca os nossos irmãos desencarnados, é para estudo, é para o amor. Às vezes, sim, por uma saudade, aquela saudade saudável, né? Aquela vontade de aprender e do esforço do progresso moral. Então, quando o objetivo desta evocação é tornar-se melhor, esse ato se harmoniza com a lei divina. Não há nada de desrespeitoso nisso. É uma continuidade do afeto. Se nós amamos, se nós conversamos e buscamos conselho enquanto vivos, por que a morte que não destrói o espírito tornaria esse gesto ofensivo? O amor não se torna desrespeito pela mudança de plano. Não tem constrangimento, não tem submissão, nem imposição. Os espíritos também conservam o livre-arbítrio. Eles escolhem quando e como se comunicar. E principalmente aquele irmão desencarnado que é sério, né? Ele avalia a qualidade desse chamado. E aí a gente não tem perturbação, a gente não tem coerção. E muitas comunicações não são provocadas, elas são iniciativas dos nossos próprios irmãos desencarnados, que vêm para nos orientar, para agradecer, para pedir ajuda, ou simplesmente para manifestar afeto. E isso revela que é uma comunicação não invasiva, mas é uma comunicação que manifesta o afeto, né? É um encontro, não é uma invasão. Porque os nossos irmãos desencarnados, eles sentem, eles lembram, eles sofrem, eles amam. E muitas vezes eles se entristecem porque eles não são chamados, né? Eles se veem abandonados após a morte. A gente tem que saber como é feita essa evocação. Essa evocação, ela tem que ser feita nesse caso, né, por exemplo, para se transformar em caridade, né? E ele encerra dizendo assim: visto que são livres, quando vêm, é que isso lhes convém. É um princípio fundamental do Espiritismo, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade das relações entre os dois mundos. Onde há liberdade, não há profanação. Onde há consentimento, não há desrespeito. Deus não se ofende com um diálogo sincero, né? E o amor não termina no túmulo. A vida continua, né? Há muito aprendizado ainda, há muito que se aprender, há muito a quem se ajudar, encarnado ou desencarnado. E aqui o verdadeiro desrespeito não é chamar os espíritos, é viver como se eles não existissem. Esse é o verdadeiro desrespeito. Ou como se a morte tivesse a última palavra, e ela não tem, né? Porque a vida continua em outro plano, e existe sim uma ligação entre dois mundos, três mundos, vários mundos, né? Esse universo é tão gigantesco, Deus é tão perfeito, que permite que a gente continue aprendendo e evoluindo em qualquer plano. Que assim seja. Alguém quer fazer algum comentário? Deus está me olhando com uma cara tão séria. Os irmãos de casa. Marilise, boa noite. Rosângela Dantas, boa noite. Marta Adão, boa noite. Marcelo e Lovernilo, boa noite, estão aqui conosco. Ronilda Salles, boa noite. Marina Spinatti, Tiago e Éder, Valéria Alvarenga, boa noite. Tem mais alguém que eu não mencionei?
A Marina Spinatti, boa noite, falei. Que apareceu aqui para mim só quem deu boa noite, tá? Alguém gostaria de fazer o encerramento dos estudos desta noite? Oi? O que é esse dedo que você fez assim para a Vera? A Vera já fez a abertura. O Marcelo, né? O Marcelo está sendo chamado desde quarta-feira, que eu vi, né? O Guilherme quer fazer o encerramento. Gostaria? Fazer o encerramento? Ah lá, o Guilherme vem fazer o encerramento. Pessoal, boa noite. Obrigado. Semana que vem é normal, né? Segunda, quarta e sexta. Segunda-feira a gente volta com o Éder e a gente segue quarta e sexta com os nossos estudos normalmente. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, estar na casa, né? Agradecer pela aula de hoje, que é muito importante, né? Estar relembrando isso. Agradecer o conhecimento, né? Como ele disse, Deus é perfeito, né? Em todos os seus caminhos, todas as suas ações. Ele é misericordioso e benevolente com a gente a todo momento, né? Todo aquele que buscá-lo encontrará, né? Basta a gente querer, né? Que a gente achará o nosso caminho com ele. Só depende de nós, né? E a doutrina espírita é isso, né? É um caminho que nós nos responsabilizamos pela nossa cura, né? E pelo nosso desenvolvimento. Né? Dizer que eu sou muito grato a Deus por tudo que ele faz por mim, por nós, né? É visível o seu amor, né? Pela humanidade e pelas coisas que ele desenvolve, né? Vamos fazer um encerramento então, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Agradecer por todas as coisas que ele faz pela gente, né? E vamos encerrar com o Pai Nosso, né? Gostaria que vocês fizessem essa oração comigo, que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa oração. Às vezes eu erro um pouco nela, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigado.